Boa tarde a todos, então. Meu nome é Bruna Polukowski Dalloso. Eu sou residente do primeiro ano de terapia intensiva do programa PM de CPET. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o acidente vascular encefálico isquêmico. Tá? O acidente vascular encefálico isquêmico, ele vai ocorrer, então, decorrer, na verdade, de uma obstrução aguda, que vai levar a uma obstrução ali daquele vaso, né? E vai ocasionar uma isquemia e, consequentemente, uma morte daquelas células, daqueles neurônios ali do tecido. Existe uma classificação, um subtipo, na verdade, que algumas literaturas colocam, que é o acidente vascular cerebral isquêmico maligno, né, onde ele pega um território bem grande, acomete mais ou menos aí 10% dos pacientes que vêm internados por AVC isquêmico e tem uma taxa de mortalidade muito alta. Então, realmente, o manejo dele é até um pouco mais é, complexo do que o que a gente normalmente cuida dos isquêmicos, sem ser uma linha. Alguns conceitos que é importante a gente definir e relembrar, né, até porque tem algumas literaturas que colocam como um AVC, ele é completo, quando você tem um início de um déficit neurológico de uma forma muito abrupta e que ele é progressivo, atingindo até um máximo, e ele vai estabilizar. Então, ele chegou no máximo dele e não vai ter nenhuma nova piora, né? Na verdade, você pode ter complicações. O reversível, ele seria uma deficiência que vai se resolver completamente em até uma semana aproximadamente, né? E o acidente, ou ataque isquêmico transitório, o AIT, eles são sintomas que desaparecem em 24 horas, mas geralmente em 20 minutos já tem resolução desse quadro. Lembrando que o acidente vascular, o AIT, ele também não tem nenhuma alteração em exame de imagem, né? E a fisiopatologia dele é até um pouco ainda não é inespecífico, mas eles ainda não conseguiram definir muito bem, tá? Algumas literaturas dizem que pode ser microtrombos que são formados dentro da parede do vaso e por algum motivo eles conseguem se dissolver de uma forma até rápida, não produzindo sintomas persistentes aí no paciente. O AVC, então, maioria dos casos, cerca de 85%, vão ser os isquêmicos, o restante fica mais para os acidentes vasculares hemorrágicos. É uma doença de grande acometimento segunda causa de morte no mundo todo, tem grandes repercussões até na parte social, de trabalho, né, até porque elas geram alguns pacientes com sequelas importantes que vão fazer com que se tornem improdutivos no mercado de trabalho, né, e vão se tornar mais dependentes para cuidados e atividades diárias de vida, e tem uma incidência maior no gênero masculino. Com a evolução de um melhor tratamento da hipertensão arterial, isso vem provocando uma queda no número dos casos, mas ainda assim a quantidade, né, e o número de casos com AVC isquêmico ainda é muito grande. Alguns fatores de risco, né, eles dividem em dois: os não modificáveis, onde entra a idade, o gênero, história familiar para AVC ou para IT, né, de doenças cerebrovasculares, a parte da genética, e os modificáveis, que são aqueles que a gente sempre vem batendo na tecla, né? Então, a obesidade, o sedentarismo, o controle adequado da pressão arterial, da hipertensão arterial, manejo de doença arterial coronariana, diabetes mellitus, da fibrilação atrial e dislipidemia, né? Existem outros fatores de risco também, mas eu coloquei os principais aqui só para não ficar também bastante repetitivo. Aí a gente vai relembrar agora um pouquinho sobre como funciona vamos dizer assim, o funcionamento e a fisiologia normal, né, o metabolismo cerebral. Então, em circunstâncias normais, o metabolismo do cérebro ele é aeróbico, né, e vai sendo estimado aí por meio do consumo de oxigênio. O cérebro ele não tem uma reserva de O2, então por isso ele é totalmente dependente do fluxo sanguíneo cerebral, né? Então, quanto mais quando eu tenho um fluxo sanguíneo cerebral adequado, que é o volume de sangue que entra no cérebro, eu consigo manter aí uma oxigenação adequada. Em pequenos períodos de isquemia, ou falta de oxigênio, ele até consegue manter um funcionamento, mas depois ele já começa a produzir sintomas, né?
de minutos, ele já começa a ter lesões aí, por mais que sejam pequenas. Algumas outras coisas que também é importante a gente lembrar, né, é que a pressão de perfusão cerebral, ela vai ser uma estimativa da cabeça de pressão que vai perfundir o cérebro, né, então ela vai ter uma interação tanto da pressão média sistólica e diastólica, quanto da própria pressão intracraniana. E o fluxo sanguíneo, como eu já falei, ele é o volume de sangue da circulação, né, dentro de um fluxo de tempo. Se a gente pensar assim, que se o fluxo sanguíneo cair, vai primeiro ter uma alteração, né, dessa diminuição da função neuronal, e posteriormente isso vai levando a uma lesão irreversível. Se esse fluxo sanguíneo aumentar a níveis acima dos fisiológicos, a gente vai produzir sintomas de epiremia, né, onde eles podem levar a edema cerebral e até as áreas de hemorragia. O fluxo, ele vai ser diretamente proporcional com a pressão de perfusão cerebral, e inversamente proporcional com a resistência cerebrovascular. Então, isso tudo vai interferir no mecanismo de autorregulação que o nosso cérebro tem, né? Então, quanto mais eu tenho o meu fluxo sanguíneo num nível relativamente constante, por mais que a gente tenha algumas alterações da PAM, a gente consegue manter um aporte adequado de oxigênio, de sangue ali para o cérebro. Esse mecanismo ele é fisiológico, ele vai produzir tanto a vasoconstrição quanto uma vasodilatação, dependendo do que a gente tem da pressão de perfusão cerebral. Então, se eu tenho uma pressão de perfusão cerebral menor, ou se ela acaba caindo, o corpo, né, ele vai ter esse mecanismo de autorregulação, que ele vai fazer uma vasodilatação para compensar essa falta, né, essa quantidade de oxigênio, de sangue, perdão, que acabou diminuindo. E o contrário também, se aumenta a minha pressão de perfusão cerebral, eu vou ser compensado com uma vasoconstrição. Esse mecanismo de autorregulação, até algumas literaturas também citam que ele tem uma ação influenciada pela musculatura lisa, né, que ela pode perceber essas pequenas alterações na PPC e ainda assim ela vai entrar em ação fazendo esse mecanismo de autorregulação. Como esse mecanismo, ele tem com interferência tanto da demanda metabólica, de inervação simpática, parasimpática e de algumas substâncias, inclusive, né, até a PO2, PCO2, então, pacientes que tenham, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, ou um quadro de isquemia, ou o uso de vasodilatador, pode diminuir e alterar essa regulação, né, da autorregulação cerebral. Então, daí, nesse momento, o fluxo sanguíneo cerebral ele vai se tornar dependente da pressão arterial média. E isso, por consequência, vai acabar fazendo. Se eu tenho uma queda da pressão arterial, o fluxo sanguíneo vai precisar aumentar para poder aumentar o volume de sangue cerebral. E se ela diminui, vai diminuir o meu fluxo, vai diminuir a pique e vai levando à isquemia, né? Então, ela acaba entrando num ciclo, né, que ela vai se perpetuando aí essas lesões. A lesão isquêmica, né, na verdade, assim, a isquemia, ela vai fazendo todas essas alterações com uma vasodilatação, até que entra em ação uma entidade que a gente chama de cascata isquêmica, que é quando o cérebro ele perde aquela complacência, né, que é a capacidade de tolerar um aumento de volume, produzindo um volume sem um aumento correspondente na pressão intracraniana. E essa cascata isquêmica, então, onde você perde essa complacência, o cérebro perde essa capacidade de conseguir se manter em equilíbrio, né? Então, você vai acabar acentuando ainda mais a isquemia, acentuando ainda mais um quadro de hipertensão intracraniana e contribuindo para uma lesão secundária neurológica, né? Então, como eu falei, algo que vai se repetindo, tá? Aí a gente entra um pouquinho, então, na fisiopatologia do próprio AVC, né? Então, a gente vai lembrar lá, ocorreu uma obstrução do vaso, que pode ser uma obstrução mecânica, por trombo, enfim, onde você vai diminuir o fluxo sanguíneo, você vai diminuir o oxigênio, você vai diminuir a glicose que está chegando naquele tecido.
Isso tudo vai levar a uma diminuição da minha pressão de perfusão cerebral e, por consequência, vai ter um mecanismo compensatório que ocorre a vasodilatação. Né? Isso vai fazer com que aumente o meu fluxo sanguíneo cerebral para tentar perfundir aquela área que está faltando. Quando a gente ativa esse mecanismo de compensação, ele vai entrar em ativação, além da cascata isquêmica, né, que vai ter ação ali naquela área central de infarto, que é uma área irreversível, né, e a formação das áreas que têm um potencial de reversibilidade, que a gente chama da penumbra isquêmica. Né, eles vão receber, essa área de penumbra, ela vai receber uma quantidade de oxigênio e de glicose por difusão, e ela também é uma área que ainda tem viabilidade dependendo do tempo, né, e da lesão, da extensão dessa lesão. O AVC, então, que é aquela área de infarto irreversível, você vai ter alterações na depressão de ATP, alteração na concentração iônica, tanto de sódio, potássio e do cálcio, a liberação de radicais livres, o acúmulo de água intracelular, que vai levar a um edema, e a liberação de glutamato. Né? Esse glutamato ele vai fazer um mecanismo de excitotoxicidade, né, e vai ter a produção de óxido nítrico, onde isso tudo vai levar à lesão do DNA estrutural daquela célula e levando ao mecanismo de apoptose celular ali daquele neurônio. A ativação, né, na verdade, e a liberação desses radicais livres vai aumentar ainda mais a ativação da minha cascata inflamatória, que ela vai ter dois efeitos, um efeito positivo, onde ele vai aumentar o meu fluxo sanguíneo naquela região ali. Dessa forma, a gente consegue aumentar a glicose e consegue aumentar o oxigênio que vai chegar naquele local, mas ele também aumenta a quantidade de cálcio que é jogado dentro da célula, que vai piorar ainda mais esse dano celular. Né? Então, o influxo do cálcio vai levar a uma despolarização da membrana e vai levando também ao edema. Tem ativação dos leucócitos, da parte do inflamatória, né? E todas essas reações de inflamação e liberação de radicais livres e citotoxicidade vai levar a uma perda da minha integridade estrutural cerebral, que vai levar a três coisas: ao edema cerebral, obviamente, né? Onde você vai ter ali a perda da barreira hematoencefálica, né, que pode ocorrer, é o momento onde pode ocorrer a transformação hemorrágica, que vai ter o extravasamento ali dos constituintes para o parênquima. E o edema cerebral ele pode ser dividido em dois tipos, tanto o citotóxico, quando tem uma falha desse transporte de sódio e cálcio pela membrana, vai levando a um edema e acúmulo de água dentro no espaço extravascular, e o vasogênico, que é quando você aumenta ou perde aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica ou acaba tendo uma lesão nela, que vai aumentando também uma quantidade de água de volume extracelular. E, por consequência, isso tudo pode acarretar aí a hipertensão intracraniana, sabendo que é um cérebro onde já está perdendo seus mecanismos de compensação. A apresentação clínica ela vai depender muito do território vascular que foi acometido, né? Existem várias divisões aí da literatura sobre, onde você vai avaliar qual é a topografia da lesão, qual hemisfério que foi mais acometido, qual a área, né? E qual é o tipo de déficit motor, de déficit que você vai ter. Eu não vou ficar aqui só falando todos, né? Mas é algo importante para a gente sempre lembrar e tentar diferenciar. Existem vários diagnósticos diferenciais, na verdade, entre até a própria síncope, esclerose, traumas, né? Até a própria enxaqueca pode fazer sinais parecidos com AVC. Então, a gente tem que lembrar, por mais que às vezes são quadros muito claros, a gente precisa também fazer todo aquele quadro, avaliação clínica importante do paciente. Existem algumas escalas e classificações. Tem duas classificações bem importantes que a gente ouviu falar, o que a equipe da Neuro também acaba acompanhando bastante, fazendo, é a classificação de Toast. Ela vai separar mais na etiologia, os infartos de acordo com a etiologia, né, de grandes vasos, pequenos vasos. A classificação de Bamford, ela vai associar os sinais clínicos
e dividir em circulação anterior total, anterior parcial, a posterior e a lacunar. Mas para fins também de classificação, né, e poder avaliação. A principal escala que é utilizada é a da NIH, né, que ela vai correlacionar as lesões e os sinais clínicos que nós temos com o tamanho do infarto. Ela é importante porque a gente consegue avaliar uma mortalidade na fase aguda, auxilia na decisão também para trombólise, né, e também é uma escala onde ela consegue avaliar a capacidade funcional que esse paciente vai ter a longo prazo, principalmente. O Score Aspects também é bastante utilizado, né, e ele avalia, aí essa é mais específica para a artéria cerebral média, né, que ele vai avaliar a área de extensão dessa lesão. Então, ele funciona como assim? Você vai avaliar 10 áreas em cortes axiais, né, e essa variação, essas áreas, elas vão pontuar, cada área é um ponto, né, então vai de 0 a 10, quanto mais perto do 10, né, é o melhor. Quanto menor o score de aspects, então, perdão, acho que eu confundi. Quanto maior o aspects, pior é o tipo da lesão, tá? O manejo inicial do AVC, então, ele consiste em três coisas, né? A avaliação clínica, onde você vai determinar o ictus, o momento do início do sintoma, o momento que o paciente foi visto da última vez bem. Se ele estiver dormindo, lembrar que você vai considerar o momento dele antes de dormir como o início do sintoma, né? Se ele acordar com alguma queixa, algum teste neurológico. A própria avaliação neurológica que você vai fazer com esse paciente, né? Aí entra a importância de você diferenciar, né, e avaliar se existem sinais sugestivos de um AVC hemorrágico, já na própria avaliação clínica, né, um paciente com alteração de nível de consciência já em estado mais comatoso, com sinais de meningismo, com vômito, cefaleia, uma pressão sistólica maior do que 220 milímetros de mercúrio, né, então são sinais que a gente precisa ligar o alerta de que pode ser um AVC hemorrágico também. Os exames laboratoriais que você vai solicitar também de admissão, de avaliação do paciente, né, lembrar de eletrólitos, função renal, TAP, KPTT é importante também, pensando que um paciente pode ter depois a terapia com um trombolítico, né, e considerar o eletroencefalograma para um paciente com crises convulsivas, até para você poder diferenciar, entender um pouco melhor como são esses padrões de crise convulsiva dele. Claro que isso tudo, ela deve ser uma avaliação rápida, né, e não deve ser uma avaliação que vai demorar. Se o eletroencefalograma for demorar, você não precisa fazer isso agora, né, você pode fazer a longo prazo depois também. Os exames de imagem são o principal, né, a tomografia de crânio. Alguns protocolos colocam como realização em até 25 minutos desde a admissão do paciente no hospital e 20 minutos após a realização desse exame para você avaliar, vamos dizer assim, olhar o exame e tomar uma conduta, tá? Tem, então, como objetivo excluir sinais de sangramento, de hemorragia, de um AVC hemorrágico, né, e outras alterações de patologias que podem simular como um AVC, como um abscesso, um tumor, né, e lembrar que também ela é importante para o Score Aspects, né, que ela vai nos dizer que quanto maior o aspects, maior a área isquêmica, maior a lesão, e que isso realmente é algo com pior prognóstico, né, pacientes com o sinal da artéria cerebral média, né, não é o sinal, eu já vou lembrar, já aviso, já falo. Eles são pacientes que têm realmente um risco maior de ter complicações e após a trombólise. Tá? Os infartos completos, eles vão geralmente servir somente após as 24 horas. Então, se às vezes ficou na dúvida ou não é compatível, algum sinal clínico realmente não está muito claro, existe a possibilidade de fazer uma ressonância de crânio, né? Em alguns hospitais ela é feita e auxilia bastante, até porque lesões isquêmicas de fossa posterior não são muito bem visíveis na tomografia de crânio, né? E existem algumas coisas importantes que na ressonância ela mostra pra gente as áreas de penumbra que ainda são viáveis, que ele tem aquele sinal de incongruência, ou mismatch,
né? E é um método mais sensível e específico aí para a identificação de áreas isquêmicas. Existem alguns outros exames que também são, assim, confesso que eu nunca vi na nossa prática clínica, mas que são importantes, onde eles vão avaliar o trajeto do vaso, aonde eles identificam exatamente aonde é o local de obstrução, para poder até auxiliar numa trombólise mecânica mais tarde. Tá? Essa tabelinha que tem aqui, eu achei num artigo muito interessante que estava no jornal Critical Care Medicine, onde ele coloca essa tabelinha do BFAST, né? Para você bater o olho e olhar para o paciente e avaliar que ele tem realmente um déficit neurológico e que tempo é cérebro, né? E é tempo e é a hora de você ativar o sistema de cuidados do AVC, né? Que existem aquelas UTI, Stroke Units. Aqui os critérios para indicação de admissão de paciente em UTI são pacientes, então, que têm menos do que 72 horas de início dos sintomas, né, até porque são pacientes que existem grande risco de complicação inicialmente. O paciente com um AVC, ele tem uma necessidade de você fazer uma avaliação importante de um padrão ventilatório, um paciente que pode evoluir para uma insuficiência respiratória grave, pode fazer uma broncoaspiração por alguma lesão maior, né? Então, isso você precisa fazer uma vigilância aí para um risco de intubação orotraqueal. Pacientes com sinais e isquemias tensas em hemisfério tanto cerebral quanto cerebelar podem herniar com mais facilidade, né, devido a uma extensa área de lesão, então também são pacientes candidatos aí a indicações para admissão numa UTI. Obviamente, a transformação hemorrágica, crises convulsivas, pacientes que vão fazer uma abordagem endovascular ou com o trombolítico, né, a hipertensão intracraniana e a emergência hipertensiva também aí caracteriza. Nesse mesmo artigo do Critical Care, ele coloca também esses 8 Ds, né, onde você vai detectar, onde você vai fazer ativação, né, se for em casa, do serviço de urgência e emergência para poder fazer a avaliação, ou se você estiver dentro do hospital, fazer todo o manejo para que esse paciente entre dentro de uma sala de emergência ou dentro de uma área de cuidados mais intensivos, né? Tanto que em alguns artigos eles colocam como um período de até 3 horas para esse paciente estar dentro de uma UTI, desde o início dali do ictus, né? A colocação dos exames, dos dados desse paciente, a decisão clínica de que como é esse tipo de AVC, né? E você poder considerar um tratamento, e daí você fazer a sua opção de tratamento, se vai ser por uma trombólise, se vai ser um trombolítico, né? E o dispositivo daí que ele vai entrar vai ser admitido na UTI. O paciente, então, com sintomas, né, de déficit neurológico, chega na UTI, o que a gente precisa sempre pensar? Fica como um suporte ventilatório, né, existe um risco de ter um rebaixamento, de precisar de uma intubação, por várias causas de hipóxica que podem acontecer. Lembrar que o paciente ele precisa ficar numa posição entre 30 e 15 graus, o decúbito zero aumenta o risco de uma broncoaspiração, não tem benefício também, né? Manter uma hipertensão permissiva. Lembrar que pacientes que não tenham indicação de fazer a trombólise, você pode manter uma pressão até um pouco mais alta, mas desde que menor do que 220, e pacientes que são indicados e são candidatos à terapia de trombolítico, aí a pressão ela deve ficar menor do que 180. A glicemia também é muito importante o controle, né? A hiperglicemia e a hipoglicemia também são fatores de aumenta a mortalidade, né? Existem alguns trabalhos que colocam uma meta de 180 a 180 e alguns colocam entre 80 e 130. A maioria das literaturas onde eu encontrei, eles colocam que até 130, 140 é um bom controle, né? Mais do que isso, você já acaba fazendo, já não tem tanto benefício, os trabalhos dizem que não tem tanta segurança assim. A temperatura também, lembrar que a hipertermia aumenta a lesão,
né, aumenta a piora da lesão, né, então sempre fazer o controle, e lembrar que os pacientes após AVC, eles devem, na verdade, fazer um início da estatina e do antiagregante plaquetário após 48 horas da lesão. A anticoagulação, ela não tem benefício, conforme os últimos trabalhos que citam aí, que realmente a antiagregação plaquetária já está fazendo tudo a profilaxia e o cuidado. O controle da pressão eu deixei até separado um pouquinho, porque ele varia um pouco de acordo com o manejo desse paciente, né? Ele é um achado muito frequente após o AVE, que a gente não deve tratar quadros de hipertensão leve a moderada, e lembrar que se a gente reduz a PA a níveis fisiológicos, ela pode aumentar ou piorar essas áreas de lesão. Principalmente se for aquele paciente que já era hipertenso prévio, que já era um paciente de difícil controle de PA, que ele diz assim, o meu normal é 150, né, de PA, e você vai e acaba controlando ainda mais isso. Os pacientes que já são hipertensos prévios, estão dentro do ambiente UTI, você acaba fazendo um controle até muito bom da PA, e isso acaba levando realmente a áreas de isquemia, né? Então, de opções, a gente tem o nitroprussiato, que pode ser feito em bomba, né, para controle, e lembrar de ter uma linha arterial, sempre ajuda também o paciente, para você poder ter esse paciente com controle melhor da PA, né? O esmolol, enalapril. Um paciente hipotenso quase nunca é bom, né? Na verdade, não é bom. Ainda mais num paciente com déficit neurológico, com uma hipotensão, com uma isquemia. Então, você precisa achar essa causa dessa hipotensão e tratar essa causa dessa hipotensão com vasopressor, se for necessário, né? Porque a hipotensão associada a essa isquemia pode produzir um dano ainda muito maior para esse paciente. Aos tratamentos, então, das terapias de reperfusão, a gente vai dividir nos trombolíticos, onde a alteplase é o principal, tá? Ele foi liberado pelo FDA para o início de uso em 1996. A dose recomendada é de 0,9 miligramas por quilo de peso, sendo que 10% dessa dose a gente vai fazer em bolos e o restante a gente corre em 1 hora. E a dose máxima vai ser de 90 miligramas. A infusão dele, além de ser em 1 hora, o ideal é na primeira hora de admissão desse paciente dentro do ambiente de terapia intensiva, e uma das principais complicações é a hemorragia intraparenquimatosa. Alguns pacientes que fazem uso de inibidor da ECA, né, eles podem fazer até mesmo um angioedema. Então, pode acontecer de ter isso, o ideal é descontinuar o uso do trombolítico. E para quem que a gente vai indicar esse trombolítico? Para pacientes que têm uma idade maior do que 18 anos, que tenham um diagnóstico clínico do AVC, que não tenham sinais de sangramento na tomografia e estejam dentro daquele tempo do ictus menor, com um tempo de menor do que 4 horas e meia. Né? Aí você precisa avaliar os critérios de exclusão. Eu acabei não colocando aqui os critérios de exclusão, mas a gente precisa lembrar que pacientes acima de 80 anos, pacientes que já fazem uso de anticoagulação, de que já tiveram trauma crânioencefálico ou cirurgias grandes nos últimos 3 a 6 meses, são pacientes que não são candidatos, né? E são critérios de exclusão, pensando que eles podem, de uma forma até meio lógica, vir a piorar por conta dessa terapia de trombólise. Tá? Aí, pacientes que não têm essa indicação de trombólise, né? O que a gente pode fazer? Existe uma abordagem endovascular, que é a trombectomia ou a trombólise intraarterial, que ela pode ser utilizada para esses casos de oclusão de grandes artérias, que não responderam muito bem ao tratamento, ou quando existe uma contraindicação, e ele tem um tempo de abordagem um pouco maior que até 6 horas. Né? Lembrando que se você tem um paciente que ele pode fazer a trombectomia ou a trombólise, você vai optar sempre e primeiro pela trombólise. Né? A trombectomia, ela é adjuvante, ela não é apenas um tratamento, quando esse paciente existe essa viabilidade para poder fazer a trombólise. As complicações do AVC, né, são 3 as mais importantes, principalmente o edema cerebral, que vai ocorrer nas primeiras 24 a 48 horas após o evento isquêmico,
Do terceiro ao quinto dia é onde existe o maior risco de edema, um pico de edema, né? E vai estar também relacionado com a área de extensão da isquemia, que é lá daquela, ele pode ajudar até a você entender um pouco melhor daquela área de isquemia, o quanto você pode ter de comprometimento daquela área de lesão. As crises convulsivas podem ocorrer também, e o uso de anticonvulsivante profilático não é recomendado, somente se crise, né, e a transformação hemorrágica, que é uma das principais complicações, um dos mais graves, e o manejo vai ser de acordo aí com a extensão desse sangramento e dos sintomas que ela vai produzir no paciente. Aqui eu acabei não colocando, né, mas lembrar que pacientes que tiveram um AVC isquêmico, que por mais que às vezes você tenha conseguido, né, melhorar aquela área, de melhorar aquela perfusão daquele cérebro, tem muitos pacientes que, se precisarem de uma intubação, né, eles podem não conseguir ter uma proteção de viária importante, então considerar que alguns pacientes muito provavelmente em algum momento eles vão precisar de uma traqueostomia, né? Então, isso são cuidados a longo prazo, depois do paciente, quando ele já está dentro da UTI, você vai fazendo todos aqueles manejos. Bom, acho que era isso. Tentei dar uma resumida, que era bastante coisa e bastante coisa complexa. E é isso. Bom, ok. Parabéns, Bruna, bem boa essa aula. Realmente é um tema muito, muito grande mesmo. Tem várias áreas que a gente pode destrinchar depois. Os tratamentos também são muito complexos. Tem coisa muito nova sempre surgindo. Então, a Uhum, AVC é algo que tem uma morbidade muito grande e traz um custo muito alto para a saúde. Ele é bastante estudado, né? Outra coisa, é difícil você ver alguém que morra agudamente do AVC. Então, esse paciente ele vai uhum, sobreviver. E ele vai gerar muito custo. Ele vai perder funcionalidade. Então, é um paciente que, se a gente puder fazer alguma coisa para tentar melhorar essa funcionalidade dele, tudo é muito válido. Bom, então eu vou revisar com vocês algumas coisas do fluxo de tratamento e avaliação inicial desse paciente, tá? Então, assim, quando esse paciente chega para você, você tem que rapidamente identificar o déficit dele, porque, como a Bruna falou, tempo é cérebro, tá? Então, existem alguns minebônicos, esse da tabelinha que ela colocou é muito bom. Então, você identificar algumas pequenas coisas e já colocar esse paciente em protocolo de AVC. É claro que nem todo lugar existe um protocolo de AVC e um protocolo bem coeso, mas se você souber pequenas coisas, você vai conseguir direcionar independente disso. Então, você identificar que esse paciente tem algum déficit focal, você tem que fazer uma avaliação inicial de dados vitais, ver a pressão desse paciente. Muito provavelmente por um mecanismo compensatório, esse paciente vai estar hipertenso, tá? Então é pouquíssimo provável que ele esteja hipertenso. Ele vai estar hipertenso, talvez hipertenso até demais, a ponto de fazer com que você tenha que tratar. Você tem que avaliar a glicemia desse paciente, tem que fazer um eletrocardiograma na admissão e o exame que você vai fazer para diagnosticar esse AVC é o NIH. Então, você vai colocar esse paciente na escala de NIH. É uma avaliação longa, chatinha quando você olha a primeira vez, mas ela não é difícil de fazer. Se você pegar a escala e ir acompanhando isso, ou não precisa decorar, ela é muito longa mesmo. Então, você pega uma colinha, olha e pede para o paciente repetir e você vai pontuando para saber qual o NIH desse paciente. E a partir disso, você vai tomar a sua conduta. Então, assim, existem algumas classificações. Vocês vão ouvir falar em AVC minor, que é aquele paciente que tem um NIH baixo, tá? Depende da literatura, algumas um NIH menor igual a 4, às vezes menor igual a 3, vão classificar esse paciente como AVC minor. O que é importante vocês saberem disso? Existem estudos que já comprovam o benefício da dupla antiagregação, mas é no AVC minor. Se o paciente não é AVC minor, você não vai fazer dupla antiagregação. É AVC minor, você vai fazer dupla antiagregação com AS e clopidogrel, dose de ataque e depois manutenção normal, tá? Se esse paciente já usava um esquema ou outro, porque é muito comum, né, de paciente já ter feito AVC ou ser um coronariopata, porque esse paciente, ele, acima de tudo, ele é um arteriopata, né? Então, pode ser que ele já use algum tratamento.
Então, se você tiver a indicação de manter dupla antiagregação, ok, você vai manter por 21 dias. E passado esses 21 dias, você vai ter que optar entre um ou outro, ou AS ou clopidogrel. Geralmente a gente acaba escolhendo a AS, mas se o paciente já usava AS e você confirma que ele não teve falha, ele usava certinho, muito provavelmente você vai considerar que esse AS falhou e aí você vai trocar. Você vai dar alta para ele após 21 dias com o clopidogrel apenas, tá? Se ele já usava clopidogrel, você pode voltar e deixar só esse. Existem alguns casos também que você pode usar ticagrelor, mas prasugrel é contraindicado para sistema nervoso central porque aumenta o risco de sangramento, tá? Então você pode ficar entre esses antiagregantes. Ok, esse paciente ele tem um AVC minor, mas ele está afásico. Ou esse paciente é um AVC minor e ele é pianista e ele não está mexendo a mão. Então, se há um déficit incapacitante, mesmo sendo um AVC minor com NIH muito baixo, mas se esse déficit é muito importante para o paciente, você vai considerar os tratamentos de reperfusão. Ok. Outro ponto em que eu vou revisar agora o fluxo de exames e tratamento. Então, assim, se esse paciente chegou para você dentro de 4 horas e meia, independente de aonde você esteja, de você ter o melhor recurso de exame de imagem, você vai fazer uma tomografia, tá? Então, o primeiro ponto é uma tomografia, se ele chegou dentro das 4 horas e meia. Tomografia sem sangue, trombólise. A dose é essa que a Bruna já passou para vocês, 0,9 miligramas por quilo, 10% em bolos, o resto em 1 hora. Então, isso é muito importante. Lembrem disso, 4 horas e meia, NA, tomografia, trombólise. Ok. Você trombolizou o paciente, conseguiu trombolizar ele em menos de 1 hora, ali, talvez, às vezes, em 10, 20 minutos, você já consegue iniciar a trombólise do paciente. Você tem que complementar esse exame, se possível, com uma angiotomografia, tá? Por quê? Porque o que a gente tem de mais novo e de mais refinado no tratamento para o paciente é a trombectomia mecânica, tá? E se você puder dar a trombectomia mecânica para o paciente, melhor, porque ele aumenta muito mais o índice de reperfusão do que uma trombólise. Tá? A trombólise ela é sistêmica, ela reperfunde ali uns 30, 40, até chegando a 50% do vaso, mas uma trombectomia faz uma reperfusão bem mais efetiva, atingindo até 80% de reperfusão. Então, você vai indicar trombectomia para esse paciente se ele tiver uma oclusão de grandes vasos que seja acessível pela hemodinâmica, tá? Então, é muito importante que esse paciente faça angiotomo. Esse paciente, então, chegou, tinha déficit, fez a tomo, não tinha sangue, eu trombolizei, eu complementei o exame com angiotomo, tinha uma oclusão de uma cerebral média M2, eu indiquei trombectomia mecânica, ele vai para trombé, depois vai para UTI. Então, eu vou manter esse paciente sem nada de antiagregante, sem clexane profilático, esperar 24 horas, repetir a tomografia. Se esse paciente não sangrou, porque é comum às vezes eles fazerem sangramento, mesmo que pequeno, às vezes sem déficit, com 24 horas eu escolho qual é o antiagregante que vai ficar para o paciente e eu posso voltar com a inoxa profilática, neurocheck alta da UTI. Outro paciente chegou para você, ele já chegou com mais de 4 horas e meia de evolução. E o que você vai fazer? Eita, daí agora você vai ter que escolher qual que é a melhor opção para o seu tratamento. Se você tiver num local que você consiga fazer uma ressonância, o ideal é que você encaminhe esse paciente para ressonância, porque pela resso a gente vai conseguir avaliar a presença de mismatch. O que é um mismatch? É a área de penumbra. Tá? Então, se eu tenho tecido salvável ali ainda e eu consigo reperfundir aquela região, por que eu não vou fazer um tratamento, né? Então, eu posso escolher entre um ou outro tratamento. Então, se esse paciente chegou com às vezes é um wake-up stroke, né? Então, que vocês ouvem bastante falar, aquele paciente que foi dormir às 11 horas da noite, estava bem, e acordou às 7 com déficit. Antigamente, você considerava às 11 horas da noite como o início do déficit dele, e você não fazia nada. Mas você não tem como saber se esse paciente não fez um AVC há 2 horas atrás, tá? Então, não consegue saber. E o que você vai fazer, então? Você vai fazer uma ressonância nesse paciente. A ressonância, ela tem que ser com difusão, tá? Porque o diagnóstico é pela difusão. Então, quando você tem uma isquemia
um core isquêmico, então uma área necrótica, uma área que realmente não está perfundindo, ela vai ser vista na difusão. Então, o que é a difusão? A difusão é você enxergar a movimentação de água dentro do encéfalo. Se a água chegou numa região onde tem edema da célula, a célula está grande, a água não vai conseguir passar, ela vai ter uma certa dificuldade para passar e ela vai ficar restrita. Então, uma restrição à difusão, aquela região vai brilhar. O que você vai fazer para saber se esse paciente tem mismatch ou não? Você vai comparar com as outras sequências, tá? Então, se você consegue, você joga o paciente no FLAIR. O que é o FLAIR? O FLAIR é a sequência de imagem que possibilita a gente a ver edema cerebral. Então, se você tem uma região que está comprometida na difusão, tem brilho e tem um flare limpo, não tem nada no flare, não aparece nada, a sequência está limpa. Significa que aquela célula ainda não tem edema, ela ainda não sofreu tanto. Então, muito provavelmente é um AVC recente e você pode seguir com as terapias de reperfusão. Agora, se esse paciente já tem alteração em flare, ele não tem uma área de penumbra, não tem mismatch, você não vai conseguir fazer uma terapia. Talvez se você mandar ele para uma terapia de reperfusão, você cause sangramento e você piore o quadro do paciente. Outra coisa que a gente consegue ver são através de softwares que a gente vê a avaliação da perfusão mesmo. Isso é algo um pouco mais difícil da gente ter. Não são todos os centros que têm, aqui em Curitiba é bem raro, então aqui no INC vocês vão ter a oportunidade de ver, mas na maioria dos hospitais vocês não vão ter isso. Mas, se possível, o que ele vai te mostrar? Ele vai te mostrar a alteração da perfusão. Então, você tem uma área, às vezes, no core isquêmico pequeno, na difusão, mas você consegue ver que a perfusão de uma área bem maior está comprometida. Então, toda aquela região tem um fluxo diminuído e aquela provavelmente seja a região que o AVC vai progredir. Então, você pode optar por encaminhar para o paciente para essas terapias de reperfusão. E as terapias de reperfusão são as mesmas que a gente comentou, trombólise e trombectomia. É claro que a trombólise, ela estendeu um pouco a janela nesses casos, mas a trombectomia, ela é mais confiante se você conseguir comprovar oclusão de grandes vasos e mandar esse paciente para hemodinâmica para poder reperfundir ele, tá? Então, ela pode chegar até 24 horas se você conseguir confirmar o mismatch pelas alterações de perfusão. Existe software para ver perfusão também pela angiotomografia. Então, você consegue ver essas alterações na angiotomo e ver uma área grande de comprometimento e também indicar terapias de reperfusão para esse paciente, tá? Outra coisa que eu queria comentar é sobre o aspects que você falou ali, Bruna. Você comentou certo na primeira vez, depois você confundiu e acabou trocando. Então, o que acontece? O aspects, ele ajuda a gente a indicar as terapias de reperfusão. Então, às vezes, é um AVC tão grande, pegou uma cerebral média em M1, ou até uma carótida interna intracraniana, que se você reperfundir essa região, você vai fazer uma hemorragia muito grande, tá? Pelas cascatas, que eu vou comentar daqui um pouquinho também. Então, você pode aumentar o risco de sangramento. E o aspects, ele vai te mostrar edema. Então, você vai ver, então, no corte axial, na região da perfusão para cerebral média, e você vai ver aonde tem alteração. Então, eu começo com o cérebro normal, pontuando 10. Aonde eu vejo alteração com edema, lembra de comparar com o outro lado, né? Porque se você não comparar com o outro lado, às vezes você vai deixar passar batido. Então, compara com o lado não acometido e você vai ver se tem edema naquelas regiões. Tem edema, já pontua. Então, aonde tem edema nessas regiões de M1, M2, M3, M4, você vai tirando ponto do paciente, tá? Até que ele acabe sendo um paciente que tem um aspect muito baixo, que a gente considera, então, um aspect de 6 já é um aspect muito baixo, ele vai te contraindicar uma terapia de reperfusão, tá? Outra coisa muito importante para vocês é controle pressórico, tá? Então, muito provavelmente, o paciente ele é manejado inicialmente lá no PA. Então, é o pronto atendimento que vai indicar a trombólise desse paciente. Se ele tiver indicação de trombólise e uma pressão acima de 185/10, eles vão tratar, tá? Mas esse paciente depois ele vai ser manejado por você e você também vai ter que contribuir e controlar essa pressão do paciente. Então, o paciente após trombólise,
tem uma meta pressórica de 180 por 105. O paciente que não foi para trombólise, 220 por 120, tá? Então, a gente quer que esse paciente fique mais hipertenso, porque ele precisa reperfundir e melhorar a perfusão dessa área de penumbra, mas existe um limite. Então, esse limite é para esses dois tipos de terapia, tá? Continuando, o que mais que eu tinha para dizer? Eu vou comentar um pouquinho sobre as cascatas. Então, assim, quando você tem algum comprometimento da célula, né? Então, seja por uma interrupção do fluxo, que é o mecanismo fisiopatológico do AVC, esse paciente, inicialmente, ele vai liberar uma cascata de despolarização. Então, as células acometidas que perderam perfusão, elas vão se despolarizar e vai ter um influxo de eletrólitos para dentro da célula e vai começar a propiciar uma alteração tanto de início de edema, perda de metabolismo da célula e também uma maior reatividade, fazendo com que aquela área até seja uma área que possa propiciar crise convulsiva. Então, essa região, inicialmente, ela se despolariza. A partir disso, a gente tem uma segunda cascata, que é uma cascata vasodilatadora. Então, é uma região que recebeu pouquíssimo fluxo sanguíneo naquele momento, ela está sobre essa cascata despolarizadora inicial e ela precisa fazer alguma coisa para melhorar o fluxo local. Então, o que ela vai fazer? Ela vai vasodilatar o sistema arterial ao redor daquela região para fazer com que chegue mais sangue e comece e aumente a troca gasosa ali para a gente poder ter oxigênio para a célula, tá? Então, cascata vasodilatadora. A terceira cascata que dispara é a cascata de citocinas, tá? Então, é a cascata inflamatória. Liberação de espécie ativa de oxigênio, várias citocinas, causando mais inflamação, causando mais vasodilatação. Aí vai lá você e reperfunde esse cérebro. Você vai lá e tromboliza esse paciente, faz uma trombectomia, faz uma craniectomia descompressiva, às vezes o paciente já tem um AVC maligno. Então, esse paciente, se você reperfundiu, ele muito provavelmente vai entrar, então, na última cascata, que é a cascata de reperfusão. Então, o que vai acontecer? Ele já está naquele ciclo de despolarização, vasodilatação, inflamação, de repente, sangue. Um monte de sangue numa região que estava vasodilatada, né? Vai receber um fluxo alto de sangue. Isso vai fazer aumentar muito a produção de espécies reativas de oxigênio, aumenta e ativa as enzimas, então tem ativação de COX, tromboxano A2 e começa a ter áreas de microtrombos. Então, áreas de microtrombos causando mais isquemia, mais despolarização, mais vasodilatação, mais inflamação e mais reperfusão. Então, ele acaba entrando num ciclo vicioso e esse paciente começa a fazer edema cerebral e entrar em sofrimento, talvez até fazer herniação. Sobre o AVC maligno que você comentou, então é um AVC muito grande, tá? Geralmente, o pior é aquele que vai pegar o hemisfério dominante do paciente e ele vai ter um AVC hemisférico, então, esse que é o AVC maligno, um AVC hemisférico. Esse paciente que tem um AVC hemisférico, ele tem indicação de uma craniectomia descompressiva profilática, nos primeiros 2 dias até. Tá? Então, antes desse paciente evoluir com o edema, que vai acontecer lá no 3º ao 5º dia, ele precisa passar por uma craniectomia descompressiva para que você melhore e reperfunda aquela região. Lembrando que na hora que você fizer isso, você pode disparar a cascata de reperfusão também. Então, você pode piorar o quadro desse paciente também, mas você vai ter que avaliar. Geralmente, a craniectomia descompressiva para esses casos é feita em pacientes mais jovens, até os 55 anos, geralmente, porque pacientes mais idosos têm uma certa atrofia cerebral, então eles também não vão sofrer tanto com complacência, perda de complacência, e também, às vezes, você vai ganhar muito pouco de funcionalidade. Outra coisa que eu acho que tem que ser muito discutido nas terapias de reperfusão é na funcionalidade que esse paciente já tinha. Então, muitos pacientes fazem AVC, eles já tiveram outros AVCs. Então, você tem que colocar esse paciente na escala de ranking modificada e avaliar se esse paciente tinha indicação. Então, se esse paciente já era um ranking 3, muito provavelmente você não vai mandar ele para uma trombectomia. É uma terapêutica muito cara, muito restrita, para você ganhar pouca coisa num paciente que não tinha quase nada de funcionalidade, tá? Outra coisa,
Às vezes você tem que pensar o quanto que você vai ganhar. Às vezes um paciente idoso com um AVC hemisférico, se você fizer uma craniotomia descompressiva nele profilática, às vezes aquele paciente que muito provavelmente fosse evoluir a óbito fica em um ranking 5. É um paciente totalmente dependente. Quem que quer? As pessoas, né? Ninguém quer. Preferível muito mais evoluir a óbito do que você ficar totalmente dependente, né? Então, realmente você tem que pensar nessa parte também. Acho que era isso só que eu tinha para contribuir. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, beleza, gente.